Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Gustavo Luca e o vídeo de hoje, o vídeo mais importante que eu já fiz nesse canal, sem dúvida nenhuma, onde eu vou te mostrar o maior segredo dos fundos imobiliários. Se você aproveitar esse momento de agora, com certeza você vai colher muitos frutos lá na frente. Então fica até o final do vídeo porque tem muito conhecimento e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui em outro patamar já em relação a fundos imobiliários, beleza? Então pessoal, essa aqui é a nossa carteira do canal, onde a gente tem um rumo aos 100 mil, um projeto aqui no canal, onde eu mostro todos os nossos movimentos de compra, venda, erros e acertos, tudo aqui para você poder acompanhar e nós juntos se desenvolvermos como investidor. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, que eu tenho certeza que vai agregar para você, no final do vídeo você vai lá e se inscreva no canal. Combinado? Então bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico do Ibovespa dos últimos 6 meses. A gente consegue ver que o Ibovespa está acumulando mais de 8% de rentabilidade negativa. O que é o Ibovespa? O que é o Ibov? É o índice das ações da Bolsa de Valores. E o nosso gráfico aqui do IFIX, que é o nosso gráfico dos fundos imobiliários, né? É um índice dos fundos imobiliários. A gente consegue ver que também nos últimos 6 meses a gente acumulou mais de 7% de rentabilidade negativa. E por que eu estou te mostrando isso? Porque hoje, pessoal, nós estamos vivendo um momento em fundos imobiliários e ações, na renda variável em geral, onde a gente está tendo muitas oportunidades. E você saber aproveitar essas oportunidades hoje vai fazer uma diferença gigantesca lá na frente para você. Então o momento agora é de você plantar para você poder colher lá na frente os frutos da melhor forma possível. Então eu vou mostrar para vocês agora numa planilha qual que é um dos maiores segredos dos fundos imobiliários para você conseguir buscar aí as melhores oportunidades agora nesse momento. Pessoal, aqui é a nossa planilha, uma planilhazinha que eu montei rapidamente aqui para a gente poder entender esse conceito. Se você entender esse conceito, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo hoje muito mais preparado para você poder aproveitar as oportunidades. Aqui a gente tem um exemplo de um fundo de tijolo e aqui a gente tem um exemplo de um fundo de papel. Peguei o MXRF11 como exemplo de fundo de papel e peguei o KNRI como exemplo de fundo de tijolo. Aqui a gente tem P sobre VP, o valor atual, o valor do patrimônio por cota, o patrimônio e o valor de mercado, tanto aqui no fundo de tijolo quanto aqui no fundo de papel, a mesma coisa. Vamos começar pelo fundo de tijolo. O KNRI hoje ele está com um preço sobre o VP de 0,84. O que isso significa? O valor atual dele hoje está em R$ 134,99, mas o valor patrimonial dele é R$ 160. Então a gente consegue ver que ele está praticamente 16% com desconto frente ao valor patrimonial. Ele é um fundo hoje que ele tem um patrimônio de 3,86 bilhões e o mercado a esse preço de hoje de R$ 134,99 está avaliando como 3,26 bilhões. Então esse fundo a gente consegue ver que ele está muito descontado frente ao valor patrimonial. Mas aqui tem um ponto que vocês precisam entender. Quando a gente fala de fundo de tijolo, quando a gente fala de valor patrimonial, não necessariamente o valor patrimonial que a gente tem lá nos sites, lá como Status Invest, Funds Explorer, Investidor 10, não necessariamente o valor que está ali é o valor real do fundo. Por que eu digo isso? Porque todo ano o fundo faz uma atualização do valor patrimonial. Ele tem profissionais aonde eles reavaliam todos os patrimônios e esse valor patrimonial pode estar um pouco defasado. Normalmente os fundos eles tendem a se valorizar. Então a gente pode estar vendo o valor patrimonial de 160, mas pode ser que ele custe 165, 170. Aí com isso teria uma oportunidade muito maior. Ou também pode ser que seja um pouco para menos, 155, 150, aí você teria um desconto menor. Aqui embaixo a gente vê o fundo de papel e ele é diferente, tá? É o mesmo raciocínio quando a gente fala do P sobre o VP. O MXRF11 hoje está custando acima do seu valor patrimonial, né? Ele está com o valor de R$ 10,34. O valor patrimonial dele está em R$ 10,07, então ele está acima do seu valor patrimonial, 3% mais caro. Então o patrimônio do MXRF11 hoje 2,2 bilhões e o mercado está dizendo que ele tem 2,37 bilhões. Então ele está acima do seu preço. No fundo de papel a gente não tem tanto essa diferença como eu mencionei no fundo de tijolo. Por quê? Porque aqui são títulos de dívidas, né? Então você já sabe muito bem, claramente, que aquela dívida tem uma taxa mais o IPCA, uma taxa mais o CDI. Então normalmente o P sobre o VP ele é bem exato. Então você pode se basear realmente sobre isso e não comprar acima de 1, porque senão você vai estar pagando muito mais caro. Então nesse raciocínio a gente consegue entender que o P sobre o VP ele é um ponto muito importante para a gente poder estar comprando um ativo agora. E também para a gente conseguir comprar esse ativo muito mais barato. E no momento de agora a gente tem muitas oportunidades. Não necessariamente hoje com o MXRF11, né?
ele está acima do seu preço. Mas tem outros fundos de papéis, ou até mesmo outros fundos de tijolo, que você também precisa analisar, e esse ponto é um ponto muito importante de você entender. Um outro ponto muito importante que pouca gente fala: qual a margem de rentabilidade que você vai aceitar para comprar um fundo imobiliário? Como assim? Hoje, quando a gente compra um fundo imobiliário é uma renda variável. Por que você compra um fundo imobiliário e não compra um tesouro direto? Se a gente olhar o tesouro direto, pessoal, é o lugar mais seguro hoje onde a gente possa investir. Por quê? Porque são títulos do governo. Então a gente tem que pensar como se fosse uma pirâmide quando a gente vai investir. Em cima aqui a gente tem o governo, que é o lugar mais seguro. No meio a gente tem os bancos. Embaixo a gente tem empresas, fundos imobiliários e tudo mais. Então, tesouro direto hoje é uma forma de você investir mais segura do Brasil. E o que isso tem a ver com fundos imobiliários? Total. Por que você vai investir num fundo imobiliário, sendo que você tem um risco de renda variável, do que você investir no tesouro direto? Somente por causa da rentabilidade, correto? E qual a margem de rentabilidade que você aceita? Eu vou dar um exemplo do que eu faço, pode ser que faça sentido para você. Normalmente a gente precisa se basear a títulos do tesouro direto e títulos longos. Porque se você olhar aqui hoje, ó, Tesouro IPCA mais 2045. Legal? Ele está pagando o IPCA mais 6,37. Então, para mim investir num fundo imobiliário, o fundo imobiliário tem que pagar pelo menos mais 4% do que o Tesouro IPCA mais 2045. Porque senão não faz sentido eu ficar na renda variável. É muito melhor eu ficar aqui na renda fixa, no Tesouro Direto. Então, nesse caso aqui, o Tesouro IPCA 2045 é IPCA mais 6,37, a gente coloca aqui, ó, IPCA mais 6,37. Legal? Então, o fundo imobiliário, para mim poder investir, ele tem que pagar pelo menos IPCA mais 10,37, 4% a mais de rentabilidade, porque senão não faz sentido eu investir na renda variável. Isso já é um ponto que você precisa analisar, tem que ver o valor que faz sentido para você. 4% a mais do tesouro mais longo faz sentido para mim, beleza? Esse é um ponto que você pode fazer aí para você. Então, legal, sabendo disso, a gente vai olhar agora o MXRF11 e vai olhar depois o KNRI. Vamos começar pelo MXRF11. A gente olhar aqui, pagou 12,19% nos últimos 12 meses. Legal, mas eu vou olhar o último pagamento e vou considerar como se fosse os 12 meses para a gente poder ter uma média. Então, se a gente pegar aqui 12 centavos que o MXRF pagou, né, equivale a 1,17 no mês. Então, se a gente pegar 1,17 no mês, vezes 12, hoje ele estaria pagando num patamar de 14,04% ao ano. Legal, com essa informação a gente vai vir aqui e vai preencher 14,04%. Legal? Tá no ponto que eu quero? Aparentemente sim. Eu vou te explicar daqui a pouquinho. E o KNRI, vamos ver quanto que ele está pagando? A gente olhar aqui hoje no site do Status Invest, ele está pagando 7,96% nos últimos 12 meses. Mas vamos olhar o último pagamento dele? O último pagamento dele foi de 0,95. Esse último pagamento eu sei que não é um pagamento que ele faz direto, tá? Mas eu vou considerar como exemplo, tá? Normalmente ele paga 0,91. Então, se a gente olhar aqui, ele pagou 0,69 no mês, fazer 0,69 vezes 12 daria 8,28% ao ano. A nossa planilha coloca 8,28% ao ano. E aí você pode pensar do lado seguinte: será que esse valor aqui ele está acima da inflação ou ele está abaixo da inflação? Eu estou querendo dizer, se a gente considerou que a gente investe em fundo imobiliário que seja o IPCA mais alguma coisa, isso aqui tem que estar acima do IPCA, né? Que hoje a nossa inflação, consultando no site do Banco Central, está em 5,60. Então, se a gente olhar aqui, o MXRF11 está pagando 14,04% acima da inflação. Isso é um ponto que algumas pessoas não entendem, tá? Nos fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele paga acima da inflação e eu vou te mostrar por quê. Lembrando que o MXRF11 aqui, pessoal, 73% são CRIs dentro da carteira dele, tá? Legal, sabendo disso, a gente vai descer aqui suas dívidas, ó. E aqui do lado a gente tem a taxa de emissão, quanto que ele tá recebendo, ó. Então a gente consegue ver que são vários CRIs, né? Então, ó, IPCA mais 4,8, IPCA mais 7, IPCA mais 7, mais 6, mais 5, mais 6,8, mais 6,9, mais 5, mais 9, mais 6. Tem vários IPCAs aqui, ó. Mais 12, mais 12, mais 6, mais 8. Aqui embaixo tem até mais 15, ó. A média tá dando o quê? Tá dando os 14%? No MXRF11 não. Por quê? Porque 70% da carteira é CRIs, né? Ele tem ainda os outros 30%. No mês de fevereiro, ele teve uma receita de 30 milhões e 588. Dessa receita, 24 milhões e 900 são CRIs
e 3,4 milhões são fundos imobiliários. Então já deu para você entender que dentro daqueles 14% que a gente calculou, baseado nos últimos 12 meses, hoje ele está pagando 14,04% ao ano acima da inflação. Então ele está de acordo com o meu parâmetro, 4% a mais do último título do Tesouro Direto, porque ele está rendendo muito mais que os 10% que eu estipulei ali, os 10,37%, está rendendo 14%. Show de bola. E o KNRI está 8,28%. E por que essa rentabilidade aqui é acima da inflação? Exatamente porque a gente está falando de barracões logísticos, de edifícios corporativos, e os contratos de aluguéis desses caras são reajustados em cima da inflação, são reajustados em cima do IPCA. Mas será que ele está de acordo com o que eu estipulei? Se a gente fosse olhar aqui, a gente está pedindo aqui no mínimo 10,37% acima da inflação, e hoje ele está pagando somente 8,28% da inflação. E no caso do MXRF11, eu compraria o fundo? Também não compraria. Por quê? Porque a gente viu que aqui em cima ele está acima do P sobre VP. É óbvio que tem outras coisas que a gente precisa analisar, mas aqui eu estou trazendo uma coisa que poucas pessoas falam e poucas pessoas mostram para vocês. É muito importante você analisar o P sobre VP e entender como que ele funciona, e é muito importante você ter uma margem de rentabilidade que você aceite isso, para você não correr tanto risco, senão é muito melhor você ficar na renda fixa. Então o vídeo era esse, pessoal, espero que você gostou desse vídeo. Já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos toda semana sobre fundos imobiliários aqui nesse canal, beleza? Até a próxima, tamo junto!